Você é casado ou casada ou pretende se casar pelo regime da separação de bens? Acha que dessa forma o seu cônjuge não será seu herdeiro? Na verdade, não é bem assim. Assista o vídeo até o final para aprender tudo que você precisa saber sobre o regime da separação de bens. Meu nome é Felipe Zaleski, eu sou advogado e falo aqui no YouTube e também no meu Instagram, @FelipeZaleski, sobre planejamento patrimonial sucessório, herança, testamento, enfim, tudo que está relacionado à transmissão do patrimônio para a próxima geração da sua família. Então, entrando no tema do vídeo de hoje, a primeira coisa que você precisa saber é que em um casamento regido pelo regime da separação de bens, nunca existirá o direito à meação, justamente a parte do patrimônio que é do cônjuge em função do regime de bens escolhido pelo casal. Então, ainda que o imóvel esteja apenas em nome de um deles, havendo direito à meação, automaticamente metade daquele patrimônio é de propriedade do outro cônjuge. Como na separação de bens o patrimônio do casal nunca se comunica, simplesmente não haverá direito à meação. No entanto, ao contrário do que muitos acreditam, o fato de não haver direito à meação não significa que todo o patrimônio irá para os filhos, por exemplo, porque o cônjuge continua sendo um herdeiro, e inclusive um herdeiro necessário simplesmente pelo fato de ser casado ou de ter sido casado com o autor da herança. Apenas no regime da comunhão universal de bens, ou no caso da comunhão parcial, não existindo bens particulares, é que o cônjuge, contraintuitivamente, não terá direito à herança porque já terá a sua meação garantida, ou seja, já ficará com metade de todo o patrimônio que está sendo transmitido para os descendentes ou para os herdeiros. Ou seja, mesmo na separação de bens, o cônjuge sobrevivente tem direito à herança, que poderá ser em partes iguais aos dos descendentes do autor da herança, não podendo receber menos do que 1/4 do total do patrimônio que está sendo transmitido, se estiver concorrendo apenas com os próprios filhos. Receberá metade da herança caso esteja concorrendo com apenas um dos pais do autor da herança ou com parentes de grau maior, por exemplo, os avós. E ficará com 1/3 se o autor da herança tiver deixado os dois pais vivos. Por fim, não havendo descendentes e nem ascendentes vivos, o cônjuge sobrevivente herda tudo sozinho, desde que não exista testamento, é claro. Uma desvantagem do regime da separação total de bens é que, justamente por não haver ameação, o imposto sobre transmissão causa-mortes ele vai incidir sobre a totalidade do patrimônio, porque todo o patrimônio estará sendo transmitido ao cônjuge sobrevivente ou a outros herdeiros. No caso, quando existe meação, justamente pelo fato de o cônjuge já ser o dono daquele patrimônio, não haverá transferência, consequentemente também não haveria a incidência do imposto. Um outro problema tributário, e esse que acontece durante a convivência mesmo, durante o casamento, quando o casal quer, por qualquer motivo, transferir bens ou ativos financeiros ou não, ou ativos de qualquer tipo, um para o outro. Mas como os patrimônios deles não se comunicam, isso poderá ser encarado como uma doação, e, consequentemente, também haveria cobrança do ITCMD, ao mesmo imposto que é cobrado sobre a herança, mas por conta da doação. Um outro aspecto que poucas pessoas conhecem, mas que, enfim, pode vir a ocorrer, embora pouco provável, é no caso de mortes quase simultâneas, ou seja, quando o casal se envolve em um acidente e, regido pelo regime da separação de bens, um deles vem a falecer na hora e outro falece horas depois no hospital, por exemplo. E qual que é a relevância disso? Principalmente no caso de não existir testamento e nem herdeiros necessários, automaticamente 100% do patrimônio do que faleceu primeiro será transmitido imediatamente na hora da morte, na hora do acidente, para o patrimônio do outro, ainda que não seja aberto o processo de inventário, mas pelo princípio da SASINE, que está previsto no Código Civil, teoricamente, pelo direito, é isso que acontece. E, consequentemente, quando o segundo envolvido no acidente, o cônjuge que tinha herdado 100% do patrimônio do seu companheiro falecido, se vem a morrer depois no hospital, isso significa que os parentes colaterais, que por não existirem herdeiros necessários e nem testamento, naturalmente, pela ordem de sucessão hereditária, de vocação hereditária, o patrimônio iria para os herdeiros colaterais. Então, os irmãos, os sobrinhos, os tios do cônjuge que faleceu primeiro não receberão nada, porque o herdeiro necessário dele era o cônjuge, que ainda estava vivo e veio a falecer depois. Então, automaticamente, todo o patrimônio foi incorporado pelo cônjuge que sobreviveu algumas horas a mais, e com o seu falecimento, quem será beneficiado serão os seus herdeiros. Dito tudo isso, nós podemos então concluir que o regime de separação de bens é recomendado quando o casal não quer que o patrimônio de um se comunique com o do outro. É o caso, por exemplo, de quando um deles é um funcionário público ou, enfim, tem um emprego mais estável e o outro é empreendedor, é empresário e acaba assumindo mais riscos
em função da sua atividade profissional. Então, nesse caso, pode ser interessante manter o patrimônio separado para, no caso de haver alguma eventualidade na empresa, enfim, surgirem credores e o cônjuge ele não consiga mais adimplir todos os seus débitos, o patrimônio da família pelo menos está resguardado por conta do regime da separação total de bens. Então, tudo aquilo que estiver em nome do cônjuge que tem uma vida mais estável estará garantido desses credores do outro. Nesse exemplo, também pode ser estratégico, portanto, que todos os bens da família sejam registrados apenas em nome do cônjuge que não está tão exposto a risco. Outra situação em que cabe avaliar também a opção pelo regime da separação de bens é quando o casal tem hábitos de consumo e de investimentos, de poupança muito distintos e que poderiam, portanto, ser uma fonte de atritos, uma fonte de discussões aí corriqueiras no cotidiano. Então, já se antecipando esse problema para evitar brigas aí com a gestão do patrimônio familiar, a gestão do orçamento doméstico, pode ser interessante que cada um fique responsável pelo pagamento das próprias contas particulares e o casal simplesmente divida ali as contas comuns do ambiente doméstico, como casa, como aluguel, financiamento, luz, água, etc. E já as despesas pessoais, com gastos com hobbies, com entretenimentos, enfim, que são pessoais de cada um dos dois, isso ficaria a cargo de cada um dos membros do casal. Por outro lado, se o casal não tem problema com credores, nenhum dos dois é empresário ou está submetido a algum risco fora do normal, e ao mesmo tempo não existe conflito quanto à destinação e à gestão do orçamento familiar, o regime da separação de bens pode trazer alguns inconvenientes, como é o caso já mencionado, de transferência de ativos, de valores mais altos da conta bancária de um para o outro, ou enfim, de ativos imobiliários também, que podem sofrer a incidência do ITCMD por ser considerado uma doação, já que os patrimônios estão segregados. E também, no futuro, quando for aberta a sucessão de um dos cônjuges, pelo fato de não existir meação, o imposto vai incidir sobre a totalidade do patrimônio que será transferido ao cônjuge sobrevivente. Outro inconveniente tributário, portanto. Então, se você possui interesse nesse tipo de tema, de regime de bens e influência na sucessão, eu vou deixar aqui na descrição um link para um outro vídeo onde falamos sobre os outros regimes de bens também. Nosso site, proximageração.com, possui posts dedicados a esse assunto também, então eu sugiro que você dê uma navegada por lá. E eu também vou deixar aqui embaixo o link para a nossa newsletter, que é enviada quinzenalmente, onde nós trazemos os principais destaques aí tanto do nosso site quanto de outros artigos relacionados ao tema publicados na internet, sobre também educação financeira, construção de patrimônio por longo prazo e outras curiosidades. Analisamos inclusive alguns casos midiáticos envolvendo famosos relacionados à herança, ao planejamento patrimonial sucessório deles. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se esse conteúdo lhe foi útil de alguma maneira, eu peço para que você compartilhe com quem possa ter interesse também e deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima.